Bom dia, pessoal. Então, vamos começar a nossa aula. Nossa aula vai ser sobre análise combinatória. Hoje, terça-feira, a gente vai estar trabalhando o conteúdo, certo? E todas as terças-feiras a gente vai estar desenvolvendo conteúdos de matemática. Na quinta-feira, a gente vai estar postando aulas sobre resolução de exercícios. Os estudantes que estão acompanhando ao vivo, quem quiser postar as perguntas aí no chat, utilizem o chat para estar colocando essas perguntas, tá bom? Que ao final a gente vai estar respondendo. Então, a gente vai começar a aula agora. Vamos entender o que é essa análise combinatória, né? A questão de permutação, arranjo e combinação. Então, os tópicos dessa nossa aula, a gente vai estar trabalhando a definição de análise combinatória, a gente vai estar vendo também o que é o princípio fundamental de contagem ou princípio multiplicativo, o que é o fatorial, permutação, arranjo e combinação. Esses tópicos, eles se referem às aulas do terceiro ano. Então, primeiramente, vamos entender o que é essa análise combinatória, né? Então, a análise combinatória, ela é uma parte da matemática que estuda os métodos e as técnicas que permitem resolver problemas relacionados com contagem. Então, a contagem, o princípio de contagem, ele é muito relativo para a matemática, ele é muito importante para a matemática. Entender o que está acontecendo ali, para que eu não precise somar, multiplicar um elemento por elemento. Eu consigo fazer isso de uma forma mais geral. E ela é muito utilizada nos estudos de probabilidade, na análise de possibilidades e das combinações possíveis de conjuntos de elementos. Então, a gente vai ver, ao longo dessa aula, como que eu posso trabalhar com essa ideia de conjuntos, de elementos, e de interpretar isso também como possibilidade, como probabilidade. Bom? Então, a gente vai começar falando sobre o princípio fundamental de contagem. O princípio fundamental da contagem, ele é conhecido também como princípio multiplicativo. Isso porque ele retoma para a gente a ideia de multiplicação. Em resumo, o que é esse princípio fundamental de contagem? Ele multiplica-se o número de opções entre as escolhas que são apresentadas. E a forma de visualização desse princípio de contagem é conhecido como árvore de possibilidades. Para a gente entender um pouquinho melhor como funciona esse princípio fundamental de contagem, a gente vai começar com um exemplo, certo? Então, aí na tela, vocês estão conseguindo ver que a gente tem um exemplo. Uma lanchonete vende uma promoção de lanche a um preço único. No lanche estão incluídos um sanduíche, uma bebida e uma sobremesa. São oferecidos 3 opções de sanduíches: hambúrguer especial, sanduíche vegetariano e cachorro-quente completo. Como opção de bebida, pode-se escolher 2 tipos: suco de maçã ou guaraná. Para a sobremesa, existem 4 opções: cupcake de cereja, cupcake de chocolate, cupcake de morango e cupcake de baunilha. Considerando todas as opções oferecidas, de quantas maneiras um cliente pode escolher o seu lanche? Então, a gente tem aí as opções que são formadas nesse lanche, né? E aí a gente está entendendo que toda pessoa vai pedir um sanduíche, uma bebida e uma sobremesa, certo? Para as opções de sanduíche, a gente tem 3. Então, vamos pensar num exemplo de opções que eu posso chegar lá e pedir. Por exemplo, eu posso pedir um hambúrguer especial com um guaraná e um cupcake de cereja. Pronto, tenho uma opção de lanche. Mas eu quero saber quantas maneiras diferentes o cliente pode escolher o seu lanche, certo? Então, para a gente poder interpretar isso, a gente trabalha com uma coisa chamada de árvore de possibilidades. Na tela aí, vocês estão vendo o desenho que representa essa árvore de possibilidades. Primeiro, a gente tem lá o hambúrguer, né? E aí, nesse hambúrguer, se eu escolher o hambúrguer, eu tenho a opção de escolher ou o suco de maçã ou o guaraná,
certo? A partir dessa escolha, para cada uma delas, eu também posso escolher um tipo de cupcake, certo? Então, por exemplo, se eu escolher o suco de maçã, eu ainda tenho mais 4 opções para escolher a sobremesa, né? Para escolher esse cupcake. E aí, quando a gente vai desmembrando isso, observa que parece realmente uma árvore, né? Isso é o que a gente chama de árvore de possibilidades. E cada caminho que eu sigo dentro dessas setinhas aí é uma opção diferente de lanche, certo? Então a gente pode ver que existem 24 tipos diferentes de lanche. Mas sempre eu vou precisar desenhar essa árvore de possibilidades? Não. Essa árvore de possibilidades, ela serve para ilustrar aquilo que a gente está desenvolvendo. Mas a gente vai estar trabalhando aqui com o princípio multiplicativo. Se eu tenho 3 opções de lanches, tenho 2 opções de bebida e tenho 4 opções de sobremesa, para eu achar o total de possibilidades para cada uma dessas coisas, a gente vai multiplicar essas opções. Então, a gente vai ter 3 vezes 2 vezes 4. 3 vezes 2, 6 vezes 4, 24. Então, a gente tem 24 opções diferentes de lanche para poder escolher. Isso também vale todas as vezes que a gente estiver trabalhando com escolha de roupa, com escolha de um kit que a gente vai montar. Essa é a mesma ideia dentro do princípio multiplicativo, certo? Vamos agora para o nosso segundo tópico, uma coisa chamada fatorial. Então, o fatorial de um número, ele é definido como o produto deste número por todos os seus antecessores. Então, para a gente representar o fatorial de um número, a gente usa o símbolo de exclamação. Então, sempre a gente escreve o número com exclamação logo em seguida e a gente lê fatorial deste número, certo? Então, por exemplo, se a gente tem aí... e outra coisa, a gente tem uma observação, né? Como isso daí é um axioma, ou seja, é uma coisa que a gente aceita como verdade e a gente não questiona, que o fatorial de 0 é igual a 1. Então, a gente lê lá, fatorial de 0 igual a 1. 0 fatorial igual a 1. Então, a gente tem que o 0 fatorial é igual a 1. O 1 fatorial, o 1 não tem antecessor, só tem o 0, né? E o 0, o fatorial é 1. Então, a gente tem que 1 fatorial é 1. 3 fatorial. O que é o 3 fatorial? É o 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1 igual a 6. Então, 3 fatorial é igual a 6. 7 fatorial. O que significa o 7 fatorial? É o 7 vezes cada um dos seus antecessores. Então, a gente vai ter 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Lembrando que a gente está multiplicando. Então, a multiplicação, a gente vai multiplicando termo por termo. E aí, essa multiplicação de todos esses elementos vai dar um valor de 5.040. 10 fatorial. O que é o 10 fatorial? É o 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 10 fatorial é igual a 3.628.800, certo? Então, o fatorial nada mais é do que a multiplicação do número por todos os seus antecessores. E para que a gente usa fatorial? A gente vai ver agora mesmo que existem 3 coisas dentro da análise combinatória que a gente utiliza a ideia de fatorial, certo? E essa primeira coisa que a gente vai ver é a ideia de permutação, certo? Quando a gente fala permutar algo, a gente está falando de trocar de lugar, reordenar, mudar esses elementos de lugar. Então, se a gente está falando de permutação simples, a gente está falando sobre a ordenação simples desses elementos, certo? O rearranjo de lugares desses elementos, de modo que, para cada vez que eu troco esses elementos de lugares, eu tenho um conjunto formado de forma diferente,
certo? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho 3 alunos, né, sentados em fileira, e aí eu tenho João, Maria e José. Essa ordenação, ela vai ser diferente se eu colocar a Maria primeiro e colocar Maria, João e José. É uma outra ordenação. Então, a gente está falando de permutações, certo? E a quantidade PN de permutações, o que é esse PN? O N é o número de elementos que eu tenho. Então, no caso que eu dei o exemplo aqui de João, Maria e José, a gente tem 3 elementos. Então, a gente vai ter um P3, que é uma permutação de 3 elementos. Então, a gente está falando que a quantidade PN, ou seja, a quantidade que eu quiser de permutações, nada mais vai ser do que essa quantidade N igual a fatorial. Então, a gente vai ter que a permutação de um determinado número de elementos vai ser esse número fatorial, que a gente acabou de ver, que é a multiplicação por cada um de seus antecessores, certo? Então, vamos tomar como exemplo a ideia de anagramas. Então, a gente tem aí, o que é o anagrama? O anagrama, os diferentes modos de organizar as letras de uma palavra, são chamados de anagramas. Então, quando eu reordeno essas palavras, essas letras, né, a gente tem códigos diferentes, que podem ou não ser palavras conhecidas, certo? Então, por exemplo, a palavra pato. Eu posso pegar o pato, né, essas 4 letras, e reordená-las de formas diferentes. Não necessariamente precisa ser palavras conhecidas, certo? Então, eu posso formar, por exemplo, a palavra apto. Eu estou usando as 4 letras de formas diferentes e formou um novo código, que pode ou não ser uma palavra, certo? E aí a gente quer saber quantos anagramas diferentes podem ser formados, né? Com essas 4 letras. Eu vou dar uma pausa bem rapidinho, só porque tem gente entrando aqui na sala. Acho que já desapareceu aqui. Bom, agora voltou. Então, continuando aqui. E aí a gente tem a solução, né? A gente vai estar trabalhando, sempre que a gente for estar trabalhando com lugares, com anagramas, né? O que geralmente eu faço para poder facilitar a minha interpretação? Eu deixo a posição, né? Eu faço uns quadradinhos ou faz um tracinho falando, olha, este lugar aqui vai ser ocupado por uma letra, por um número, dependendo do que eu estiver trabalhando. Então, a gente vai ter aqui 4 posições, 4 lugarzinhos, 4 quadradinhos, 4 tracinhos, aonde eu vou colocar uma dessas 4 letras que formam a palavra pato, certo? Então, na primeira posição, quem que eu posso colocar? Olha, eu posso colocar a letra P, eu posso colocar a letra A, eu posso colocar a letra T, eu posso colocar a letra O. Então, existem 4 possibilidades para colocar ali na primeira posição. Então, eu anotei 4 possibilidades. Vamos para a segunda posição. Na segunda posição, eu já escolhi uma dessas letras lá na primeira posição. Não sei qual, mas eu já escolhi uma delas. Então, sobram 3 possibilidades. As outras 3 que não foram escolhidas. Então, eu vou ter aqui na segunda posição 3 possibilidades. Na terceira posição, eu já escolhi 2 anteriormente. Então, faltam 2 possibilidades. E na última posição, só sobrou uma letra, não sei qual, não me importa, mas eu sei que só tem mais uma possibilidade. Então, a gente vai ter essas possibilidades. Como a gente está falando de anagramas, a gente vai multiplicar essas possibilidades. Então, a gente vai ter 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ora, se eu estou ordenando as letras, então eu vou ter uma permutação de 4 elementos, que a gente acabou de ver que o P4 nada mais é do que 4 fatorial.
que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E esse valor vai ser igual a 24. Ou seja, existem 24 permutações simples para a palavra pato. Ou existem 24 anagramas disponíveis com a palavra pato, certo? Se a gente fosse usar, por exemplo, criar uma senha, né, para alguma coisa, usando apenas essas 4 letras, existiriam 24 senhas diferentes usando as letras da palavra pato, certo? Então, é assim que a gente consegue calcular quantas senhas, por exemplo, a gente consegue montar, certo? Usando a ideia de permutação, ok? Continuando, então. Agora, a gente viu sobre a permutação simples. A gente vai falar agora, então, sobre a permutação com repetição, né? A própria frase já está dizendo para a gente o que a gente está esperando. Se é uma permutação com repetição, né, quer dizer que essa troca de elementos vai ter elementos que são iguais, certo? Vai se repetir. E aí, o que acontece? Se eu troco um elemento que é igual a outro, não faz diferença, certo? Então, por exemplo, se eu tenho uma palavra, vamos usar o exemplo do pato, só que agora usando a palavra pata, né, com A. Eu tenho 2 letras As. Se eu troco essas letras As de lugar, faz diferença? Não faz. Continua pata. Então, eu preciso desconsiderar as vezes em que, quando eu troco, se mantém a mesma coisa, certo? Só um minuto. Então, eu preciso desconsiderar aqueles em que, quando eu troco, se mantém a mesma coisa. A fórmula aqui ficou um pouquinho errada. Na verdade, o que a gente vai ter? A gente vai dividir o fatorial das letras repetidas. Então, vamos entender o que vai acontecer aqui. Ó. Quantos anagramas existem a palavra matemática? Então, a palavra matemática é uma palavra que possui 10 letras. Só que essas 10 letras, a gente tem algumas repetições, certo? Então, por exemplo, a gente tem a repetição da letra M, né, que aparece 2 vezes. A gente tem a repetição da letra A, que aparece 3 vezes. A gente tem a repetição da letra T, que aparece 2 vezes, certo? As outras letras não se repetem. Então, eu preciso considerar essas letras que se repetem, porque não vai fazer diferença se eu trocá-las de lugar. Então, nesse caso, observe que a palavra possui repetições, que a gente acabou de falar. E como que eu faço, então, para calcular o número de permutações, desconsiderando essas trocas? Então, a gente vai manter a ideia de permutação das 10 letras, né? Então, a gente tem aqui a permutação das 10 letras é o 10 fatorial. E eu vou dividir pelo fatorial de cada repetição. Então, se eu estou repetindo a letra M 2 vezes, eu vou dividir por 2 fatorial. Se eu estou repetindo a letra A 3 vezes, eu vou dividir por 3 fatorial. Se eu estou repetindo a letra T 2 vezes, eu vou dividir por 2 fatorial. Dessa forma, eu vou abrir este fatorial agora, certo? Então, 10 fatorial. O que é o 10 fatorial? É o 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. O que é o 2 fatorial? É 2 vezes 1. Eu já vou deixar só o 2, porque 2 vezes 1 é 2. O que é o 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes 1. 1 eu já não vou colocar porque é uma multiplicação, certo? 2 fatorial é o próprio 2. Então, eu vou ter que resolver a multiplicação do lado de cima, que a gente já viu que 10 fatorial são 3.628.800. E 2 vezes 3, 6 vezes 2, 12 vezes 2, 24. Dividido, então, por 24. Realizando essa divisão, a gente vai ter 151.200. Ou seja,
Quer dizer que se eu pegar apenas as letras da palavra matemática, eu consigo formar 151.200 permutações, desconsiderando as repetições. Então, eu consigo formar 151.200 anagramas diferentes, certo? Então, a gente observa que com apenas 10 letras, né, 10 símbolos, a gente consegue formar uma quantidade imensa de novos anagramas para montar senhas, por exemplo, certo? Então, é uma quantidade bem grande. Continuando, então. Agora a gente vai estar falando, então, sobre arranjos, certo? O arranjo simples é um tipo de agrupamento estudado na análise combinatória. Conhecemos como arranjo todos os agrupamentos formados com N elementos, tomados de K em K, sabendo que o valor de N é maior que K. Vamos entender o que significa tudo isso. Isso daí é a definição, certo? Quer dizer que eu quero montar grupos, eu tenho uma quantidade N de elementos, vamos supor, eu tenho 10 elementos, eu tenho 20 elementos, e eu quero formar duplas, trios, quintetos, certo? Que seriam esses K elementos, ou seja, se eu quero formar duplas, quer dizer que desse grupo de 10, o meu K vai ser 2, quer dizer que eu estou juntando de 2 em 2, certo? Então, lembrando que sempre esse N é maior que o K, porque o máximo que o K pode ser é o valor do total do grupo. Então, por exemplo, se eu tenho um grupo de 10 elementos, o máximo que o grupo pode ter são 10 elementos. Não tem como esse grupo ter 11 elementos, ok? No arranjo, é importante lembrar que a ordem dos elementos importa, fazendo que a troca entre eles altere os agrupamentos formados, certo? Então, a gente vai entender isso aí um pouquinho mais à frente, na hora que a gente for diferenciar arranjo do outro agrupamento que a gente vai estudar. Para eu calcular, então, quantos arranjos eu posso formar, né? Lembrando que arranjos, então, são esses agrupamentos, essas duplas, trios, em que a ordem que vai ser escolhida desses elementos vai fazer diferença, a minha fórmula vai ser n fatorial dividido por n menos k fatorial. N é o número total de elementos, K é o número de elementos que o grupinho vai ter, certo? Então, a gente vai fazer um exemplo para facilitar a visualização disso. Esse tipo de... A ideia de arranjo é muito utilizada nessa definição de senhas, por exemplo, né? Então, a gente vai ver aqui um exemplo dessa ideia de senhas. As senhas de um determinado banco são formadas por 4 dígitos, sendo que os algarismos utilizados não poderiam aparecer 2 vezes na mesma senha. Sendo assim, qual a quantidade de senhas possíveis para esse sistema, certo? Então, olha, eu estou usando os algarismos, né? Os algarismos são 10, né? 0, 1, 2, 3 até o 9. Então, são 10 algarismos. E essa senha, ela é formada por 4 dígitos, de modo que não pode se repetir na mesma senha o mesmo número. Então, vamos ver como que eu vou fazer para resolver esse número de senhas. Então, olha, estamos lidando com um problema de arranjo, pois em uma senha a ordem é importante, certo? Quer dizer que, de acordo com a ordem que eu escolher, se eu escolho 1, 2, 3, 4 ou 4, 3, 2, 1, fez diferença, a senha é diferente, certo? Então, a gente está usando os 10 algarismos, dos quais eu escolho 4. Então, no lugar do N, a gente vai colocar o 10, no lugar do K, a gente vai colocar o 4. Então, a gente tem que o arranjo 10, 4 vai ser 10 fatorial dividido por 10 menos 4 fatorial. 10 menos 4, 6. Então, a gente vai ter 10 fatorial dividido por 6 fatorial. Uma forma de facilitar as contas, né? Vocês estão observando que quando a gente vai realizar as contas utilizando o fatorial, são elementos que crescem muito rápido, né? A gente tem um crescimento muito grande da multiplicação.
Então, para facilitar essas contas, na hora que a gente estiver calculando o fatorial, uma dica para vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a parte que está ali no numerador, né, que é a parte de cima da sua fração, e vai desenvolver ele até o maior fatorial que tiver no lado de baixo. Então, no caso, como é só o 6, então a gente vai pegar o 10 fatorial e vai desenvolver até o 6 fatorial, que é o que está embaixo. Então, a gente vai ter 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Não vou escrever o restante. Por quê? Porque embaixo tem o 6 fatorial. Como é uma multiplicação e eu estou fazendo uma divisão, que são operações inversas, eu posso simplificar cancelando o 6 fatorial com o 6 fatorial. Cancelando o 6 fatorial em cima com o 6 fatorial embaixo, o que vai sobrar? Vai sobrar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Essa multiplicação é bem menor do que a outra que eu teria que fazer. E aí, esse valor dessa multiplicação vai ser igual a 5.040. Ou seja, são possíveis montar 5.040 senhas diferentes com 4 algarismos, sendo que a ordem deles vai importar, logicamente, certo? Então, vão ser 5.040 senhas diferentes, ok? Então, esse é um exemplo em que a gente tem o arranjo. E agora a gente vai falar sobre a combinação, né? E aí a gente vai entender um pouquinho qual que é a diferença entre arranjo e combinação. A combinação é a contagem dos subconjuntos de K elementos que podemos formar de um conjunto de N elementos. A mesma ideia do arranjo. Só que a característica fundamental para compreender o que é uma combinação e diferenciá-la, por exemplo, do arranjo, é que a combinação, a ordem dos elementos do conjunto, não importa. Então, não faz diferença para mim se é 1, 2, 3, 4 ou 4, 3, 2, 1. Para mim é a mesma coisa, certo? Isso vai ser usado não em senhas, logicamente, que vai fazer diferença, mas vai ser utilizado na hora de formar um grupo, né? Faz diferença para mim se o meu grupo é formado por João, Maria e José, ou José, João e Maria? Não faz diferença, certo? É o mesmo grupo, tem os mesmos elementos. Então, é nesses casos que a gente usa a ideia de combinação. E a senha, a fórmula utilizada na combinação também é diferente, certo? Então, a gente vai ter aí a fórmula que vai ser CNK, né, tem esse símbolo aí de combinação, que vai ser dividido por K fatorial, N menos K fatorial. O que muda da combinação para o arranjo? Agora a gente está dividindo por K fatorial, que é o que a gente está desconsiderando a ordem dos elementos, já que não importa, do mesmo jeito que a gente estava fazendo lá na permutação com repetição, certo? Então, é a única diferença que tem na fórmula. E agora a gente vai ver um exemplo onde a gente utiliza essa fórmula de combinação, né? Uma escola fará um sorteio de 3 ingressos, um para cada aluno, entre os 10 primeiros colocados na Olimpíada de Matemática. Após a realização da prova e conhecendo os 10 primeiros colocados, calcule as combinações possíveis para o resultado do sorteio. Então, nesse caso, a gente tem 10 possíveis pessoas que podem receber esses 3 ingressos. E são 3 ingressos, certo? Faz diferença quem vai receber o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro ingresso? Não faz diferença, certo? Por quê? Porque o ingresso vai ser para a mesma coisa. Então, eles não fazem diferença. Já que não faz diferença, a gente vai usar a ideia, então, de combinação, certo? Então, a gente vai resolver usando a fórmula da combinação. Então, observa que não é importante a ordem, né? Então, a gente está trabalhando com o problema de combinação. E a gente quer escolher 3 elementos de um grupo de 10 elementos. Então, a gente vai ter uma combinação 10, 3. Substituindo lá na fórmula, né, a gente vai ter 10 fatorial dividido por 3 fatorial, 10 menos 3 fatorial. 10 menos 3, 7. Então, a gente vai ter 10 fatorial dividido por 3 fatorial, 7 fatorial.
Lembra que eu falei para vocês sobre desenvolver isso até o maior dos números que estiver embaixo? O maior dos números que está embaixo é o 7. Então, a gente vai desenvolver este fatorial até o 7. Então, a gente vai ficar com 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. E aí a gente consegue simplificar o 7 fatorial que está em cima com o 7 fatorial que está embaixo. Simplificando isso, a gente vai ter, então, 10 vezes 9 vezes 8 dividido por 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Então, a gente vai ter em cima 720, porque 10 vezes 9, 90, vezes 8, 720, dividido por 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. 720 dividido por 6 vai ser igual a 120. Ou seja, são 120 resultados possíveis para essa combinação. Ou seja, 120 grupinhos de 3 vão ser diferentes para conseguir esses 3 ingressos de um grupo de 10 alunos, certo? Então, esses são problemas envolvendo contagem. E aí, o problema maior que a gente tem é a diferenciação. Quando eu uso arranjo, quando eu uso combinação, certo? E aí, para facilitar, a gente sempre lembra o seguinte: arranjo começa com A, altera começa com A. Então, arranjo altera, ou seja, a ordem importa. Combinação não altera, então a ordem não importa, certo? É a forma de diferenciar se eu vou usar combinação ou arranjo, tá bom? Vocês vão receber, então, a lista de exercícios complementares. Façam essa lista de exercícios baseado no conteúdo que a gente está trabalhando hoje, certo? Não se esqueçam que na quarta-feira a gente vai ter sempre as aulas de dúvidas, ok? E eu aguardo vocês na próxima aula que a gente vai estar trabalhando com os conteúdos, certo?